Você já se sentiu no fundo do poço, perdido e sem ter para onde correr? Já olhou ao seu redor e só viu dificuldades, pensando que nunca conseguiria sair dessa situação? Tem uma frase que diz: quando você chegar ao fundo do poço, a única direção que resta é para cima. E hoje eu vou te contar uma história de superação que prova exatamente isso. Em uma pequena cidade, no interior, cercada por colinas e campos verdes, formada por pequenas vilas de ruas de terra batida, vivia um garoto chamado Lucas. Ele morava com sua mãe, Dona Maria, em uma casinha de madeira com apenas 2 cômodos. A casa era simples, com paredes de madeira velha, cheia de frestas, que eram um convite para o vento gelado entrar. Pelas manhãs, o cheiro de mofo do lugar se misturava com o aroma do café fraco que eles tomavam. Lucas era um garoto magro, de olhos vivos e curiosos. Seus sapatos, já gastos e com furos na sola, eram seus fiéis companheiros. Dona Maria era lavadeira. Suas mãos, sempre ásperas e enrugadas pela água e pelo sabão, trabalhavam sem parar, lavando as roupas das famílias mais ricas da cidade. Ela cantava baixinho enquanto esfregava cada peça, tentando esconder o cansaço no rosto. A vida deles era uma luta constante. Muitas vezes o jantar era apenas um prato de arroz e outras iam dormir sentindo o estômago roncar. Lucas via os outros garotos com brinquedos novos, roupas bonitas e lanches gostosos na escola. Sentia um nó na garganta, mas nunca reclamava. Via o esforço gigante da sua mãe e sentia uma mistura de tristeza e admiração. Numa noite chuvosa, a situação ficou ainda pior. Uma tempestade forte destruiu parte do telhado da casa deles. A água invadiu o pequeno quarto, molhando o colchão fino onde dormiam e as poucas roupas que tinham. Dona Maria abraçou Lucas, chorando em silêncio. Naquele momento, abraçado à sua mãe, sentindo o frio e a umidade, Lucas sentiu que haviam chegado ao fundo do poço. Não havia mais nada a perder, mas foi ali, no meio do desespero, que algo mudou dentro dele. Ele olhou para o rosto cansado de sua mãe e prometeu a si mesmo que iria tirá-los daquela situação. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Lucas, com uma determinação maior que a tempestade da noite anterior e decidido que não seria esmagado pela pobreza, começou a agir. Com os mesmos sapatos gastos e uma camiseta desbotada, seguia apressado até a venda do Sr. Tomé, o comerciante mais antigo do bairro. Lucas, com voz trêmula, mas firme, foi direto. Seu Tomé, posso trabalhar aqui? Eu posso varrer a calçada, organizar as caixas, ajudar os clientes. O velho comerciante ficou surpreso com a coragem daquele menino pequeno, magro, mas com os olhos de quem já tinha vivido mais do que sua idade dizia. O Sr. Tomé estava mesmo precisando de alguém para ajudar. Sua saúde já não permitia cuidar de tudo sozinho. Se chegar cedo e trabalhar direito, pode começar amanhã, respondeu o velho comerciante. A determinação de Lucas era tanta que ele não esperou até amanhã, começou no mesmo dia. E assim seguiu. Todos os dias, antes de ir para a escola, ele varria à frente da venda, arrumava as caixas de frutas e ajudava os clientes. Cada moeda que ganhava era colocada num potinho de vidro. Ele nunca gastava com o que não fosse necessário. Seu mundo agora tinha um único objetivo: melhorar de vida. Assim que a aula terminava, enquanto os outros meninos corriam para brincar, Lucas seguia para seu segundo trabalho do dia. Ele havia conseguido também trabalho na oficina do seu Nestor, um homem sério e calado, que consertava bicicletas, carrinhos de mão e até carroças da região. Lucas passava a tarde inteira arrumando pneu, limpando correntes enferrujadas e organizando ferramentas. Voltava para casa sujo de graxa e com os braços doendo, mas nunca pensou em desistir. Pelo contrário, só pensava em uma coisa: mudar de vida.
Mas Lucas achou que ainda não era o suficiente e foi até o sítio do Sr. Raul, nos arredores da cidade, pedir para ajudar nos dias de sábado. O Sr. Raul era um homem simples e de um coração enorme. Ele não precisava de ninguém para ajudar ali, mas depois de olhar para aquele garoto por um longo tempo, como quem tenta medir a alma de alguém, o Sr. Raul gostou dele. Viu o esforço onde outros viam apenas um menino pobre. Lucas colhia frutas e ajudava a cuidar das galinhas, mas a maior parte do tempo ouvia histórias contadas pelo Sr. Raul. Sabe, Lucas, eu também fui pobre quando era garoto. Foi seu Raul? Perguntou Lucas curioso. Fui sim, e vou te contar uma coisa. Só consegui melhorar de vida por causa dos estudos. Trabalhar é importante, mas estudar é o que realmente abre portas grandes. Se quiser sair da pobreza, estude como se sua vida dependesse disso, dizia o Sr. Raul. Lucas, com os olhos brilhando, ouvia aquilo como quem recebe um mapa para escapar da miséria. O Sr. Raul virou um grande incentivador. Emprestava livros e ajudava com material escolar. Lucas, por sua vez, se tornou o melhor aluno da turma, mesmo com todas as dificuldades. Poucos conseguiriam manter tal rotina, mas Lucas continuava, porque dentro dele havia uma certeza: eu vou sair do fundo do poço, eu vou tirar minha mãe da pobreza. Os anos passaram. A dedicação de Lucas o levou a conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade na capital. Foi a primeira vez que ele se separou de sua mãe. A despedida foi cheia de lágrimas e promessas. Ele prometeu que voltaria para buscá-la. Na cidade grande, ele enfrentou novos desafios. A saudade, a solidão. Ele trabalhou como garçom para se manter e continuar estudando. Finalmente, o dia da formatura chegou. Lucas, agora um jovem engenheiro, segurava o diploma com as mãos trêmulas. Na plateia, Dona Maria, vestindo um lindo vestido que ele comprou para ela, chorava de orgulho. Ele correu para abraçá-la, o mesmo abraço daquela noite de tempestade, mas agora era um abraço de vitória. Lucas não esqueceu suas origens. Ele voltou para sua cidade. Construiu uma casa nova e confortável para sua mãe, com um jardim cheio de flores, como ela sempre sonhou. Mas ele foi além. Criou um projeto social que oferecia aulas de reforço e cursos profissionalizantes para os jovens da comunidade. Ele queria que outras crianças tivessem a mesma chance que ele agarrou com unhas e dentes. Essa história, meus amigos, nos mostra que não importa quão fundo você pense que está, o fundo do poço não é o seu destino final, é apenas o ponto de partida para a sua subida. A força para mudar não vem de fora, ela nasce dentro de você, na sua determinação e na sua vontade de lutar por um futuro melhor. Assim como Lucas, use suas dificuldades como degraus. Acredite no seu potencial, trabalhe, estude e nunca desista, porque a virada de jogo mais incrível da sua vida pode começar no seu momento mais difícil. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.